Para quem não me conhece, eu sou Oma Nascimento, sou psicóloga de casais, sou mentora de psicólogos, ensino, né, ajudo você a recuperar a conexão e a harmonia no seu relacionamento e ensino psicólogos também, profissionais, a atender casais com segurança e resultado. Então, estou trabalhando aqui, amo esse tema de relacionamento, de terapia de casal. E hoje eu trouxe uma palhinha sobre essa pergunta que é tão recorrente aqui na clínica, para mim aqui. Quando que é a hora de eu procurar terapia de casal? Quando é o momento, né? Quando eu falo terapia, eu quero que traduzam aí quem está me acompanhando com o nome buscar consciência. E buscar consciência sobre o que eu quero, como eu funciono, como eu me relaciono. Então, quando eu troco o nome terapia por consciência, eu acho que nunca é demais. Eu acho que é sempre muito bem-vindo. E quanto mais consciência, vamos ficar com esse nome aqui, eu tenho dos meus processos, do que eu quero, do que o meu parceiro quer, mais acordos são possíveis e mais alinhada eu vou caminhar na vida, no mundo, tá? Quando a gente fala de saúde emocional, e principalmente relacional, do relacionamento, parece um tabu. Porque, assim, vai esperar o emocional colapsar? Vai esperar, né, os problemas virem? Então, vai esperar o piloto estar no piloto automático, as coisas desencaixando? Então, prevenção, quando eu estou falando aqui, eu estou falando desse lugar, porque muita gente normalizou o lugar da briga no relacionamento, né? E sim, é normal, é comum um casal ter desavenças e brigas. Mas não o lugar do automático, do anestesiado, não acordo, da não resolução. Isso não é normal. Então, normalizou uma irritação constante. É assim mesmo. Daí dá ruim, né? Então, aquele casal que vive junto, mas não se encontra mais, tá? Alguém aí conhece algum? Então, se tem um trabalho que possa ser feito antes de chegar nesse ponto, eu acho fantástico. E a terapia de casal pode servir para isso. Por quê? Porque informa, porque media, porque traz clareza. E eu sempre falo algo, e vou repetir aqui, nas minhas conversas, a gente não aprendeu a se relacionar na vida. Relacionar, eu digo que é a pós-graduação do mundo. Então, ninguém ensina isso pra gente, ninguém ensina isso na escola, ninguém ensina isso nem na casa direito, né? Ou quando ensina, através dos modelos, é tudo destrambelhado. Eu vejo no consultório quanto é difícil para as pessoas entenderem o mínimo, assim, poxa, mas a gente, isso aqui é saudável? Isso aqui, no relacionamento, eu preciso dizer isso? Precisa. A gente tem que falar sobre aquilo, aí eu vou dizer assim, dinheiro é um tema que muitas vezes vai passando batido, rotina, logística, uma série de coisas que as pessoas querem adaptar uma vida de solteiro a uma vida de casado. Não vai rolar, porque a vida de casado é diferente da vida de solteiro. Pode ser tão boa quanto, tá? Não tô fazendo crítica, não. Então, assim, então, a questão da prevenção, eu acho que a terapia de casal, né, você sentiu que tem uma dificuldade, que não é o teu forte, né? Eu tô com alguém, acho que tem algumas coisas que estão ficando pendentes. Não precisa esperar a pipoca pular. Bora lá. Bora ouvir, vamos para um profissional, né? A gente tem, eu digo que a minha área é privilegiada, porque a gente tem informações que a maioria das pessoas não tem, né? Não aprende na escola, na faculdade. Então, perceber também, né? Com essa prevenção, como eu posso estar me estruturando, me organizando, fazendo acordos, para que algo não fique uma bola de neve lá na frente, entendeu? Então, assim, prevenção também tem a ver com as fases de transição da vida, que, claro, eu sei que nós temos que passar por fase de transição, você sabe, mas a gente, no mundo aí normal e fora, que eu digo assim, não é igual na psicologia, a gente estuda sobre isso e a gente já sabe muitas informações das fases da vida, e tem uma que eu falo muito aqui, sempre falei, né, que eu me debruço muito, que é a parentalidade, que é a chegada de um filho numa relação. Então, quando eu tenho informações privilegiadas, e eu tenho porque eu estudo e estou na área, mas você também pode ter. Por quê? Porque quando você pega um profissional que vai te orientar, vai te ensinar, ou vai te trazer informações sobre aquilo, ou aonde procurar informações sobre aquilo, você vai chegar nesta fase muito mais bem preparado. E eu falo isso porque eu acho muito interessante também, porque assim, vou ter filho, vamos fazer o curso do hospital, vamos aprender a amamentar, vamos aprender a trocar fralda, que é tudo bacana,
Vamos fazer o curso, né, da igreja. Vamos preparar o enxoval. Tem uma série de coisas que uma mãe de primeira viagem não sabe, que ela vai estudar, vai aprender. Eu lembro de eu correndo atrás de informação. Mas, como vai ficar essa casa? Como eu vou me relacionar com o meu parceiro? O que eu preciso cuidar? O que é de um e o que é de outro depois que essa criança chegar? Ninguém fala disso. Então, é disso também que eu estou falando. Quando eu busco um especialista da área, né, um profissional, ele pode me orientar. Olha, vocês estão cuidando disso? Vocês estão olhando para isso? Então, tem mudanças no ciclo da vida, né? Mudanças de cidade, uma perda, um novo trabalho. Tudo isso também mexe com o casal. O casal, ele está no fluxo da vida, mas tem milhões de coisas acontecendo na vida de cada um, né? Então, buscar ajuda é sinal de muita maturidade e previne muita coisa, né? E eu falo assim como a gente faz revisão do carro antes de pegar uma estrada longa, o casal também, às vezes, precisa dar pausas, olhar para essa relação, né? Recalibrar a rota, alinhar para onde está indo, para onde não está indo, para onde eu estou apontando, se é o mesmo lugar do meu parceiro. E se você ignora os barulhos, né, do carro, do painel, a chance de ficar enguiçado lá no meio do caminho é igual. E muita gente no relacionamento não só ignora, como não sabe os sinais, né? E essa é uma das coisas que eu faço muito aqui na rede social, tá? Então, assim, a terapia de casal a oficina, a parada estratégica, né? Um momento para olhar para o mapa de vocês juntos, ajustar o que precisa, para poder seguir com mais clareza, mais segurança, ver que suporte vocês precisam, o que precisa ser ajustado. E eu falo que prevenir é amar com responsabilidade, né? Eu quero continuar, mas eu quero continuar bem. Não preciso estar ruim para buscar ajuda. Então, eu gosto muito dessa frase, né? Amar com responsabilidade. Então, assim, qual é o momento certo? Você que vai saber, cada um, né? Sabe aonde a corda aperta. Mas eu trago, assim, eu poderia passar aqui, eu acho que 1 hora falando, né? Tem milhões de elementos que podem dar uma dica de quando buscar ajuda, né? De quando buscar a terapia de casal. E eu falo isso, inclusive, para os profissionais, né? Porque a gente recebe muita demanda também no individual. E saber que é quando é a hora de encaminhar uma pessoa ou um paciente para a terapia de casal. Então, quando as conversas não fluem mais, sabe quando as conversas empacam? Um fala lé, o outro fala cré. É disso que eu estou falando, tá? Então, um começa a falar, o outro se defende. Ou então, quando um silêncio nada pleno, tá? Então, o jeito de brigar é se calando, se retirando, né? Então, isso é um sinal de alerta. Poxa, eu divido a casa com alguém, eu divido a vida com alguém, e eu não consigo terminar um assunto, eu não consigo resolver um assunto, né? Então, não estou conseguindo sustentar o diálogo. Então, isso fala que o sistema relacional está em pane, né? E aí, muitas vezes, quando isso acontece, eu falo sempre também disso, os conflitos estão se repetindo. Então, assim, você vai brigar, e brigar, e brigar pelas mesmas coisas. Vai ficar o quê? Empacado. Por quê? Porque tem algo ali que não é resolvido, ele volta, né? E volta, e fica assim, rodando em círculos. Então, às vezes os casais mesmos falam assim, nossa, mas a gente só fala disso. Mas não é isso, é o que isso está tentando comunicar, o que aquilo está sendo pedido naquela relação, né? Então, quando você está vivendo isso num relacionamento, você vai ficar rodando em círculo. É muito difícil um casal sair sozinho disso. Por quê? Porque se o assunto é difícil, tem alguma questão ali que não está sendo vista. Mas não está sendo vista por quê? Porque está faltando elementos, está faltando informações e tem gatilhos naquele assunto. Que, sem um profissional mediando, é muito difícil. Porque na hora que eu falo algo que é um gatilho é algo que toca, é algo que irrita, é algo que dá raiva, é algo que dá medo. A gente pode dar vários exemplos aqui. Eu falei algo que é um gatilho para o meu parceiro. Cara, ele não vai deixar eu seguir. Ele vai vir com 5 pedras, ou ele vai se defender, ou ele não vai mais me escutar, ou ele vai se retirar. Ele não vai dar conta daquilo. Porque, primeiro, ele vai cuidar de se defender. Então, quando isso está acontecendo, em vez de isso fazer 1, 2, 3, 4, 1000 vezes, porque depois que acontece 1000 vezes, fica muita frustração e muitos assuntos pendentes, né? Então, é como se o casal estivesse vivendo um looping emocional, né? E aí, esta é uma excelente hora de buscar um profissional, porque uma terceira pessoa, primeiro, vai conduzir a conversa, né, de forma que ela tem início, meio e fim. Segundo, vai favorecer que vocês se escutem. E vai sinalizar, quando a reação de um é um pouco mais exacerbada, que tem um tema ali, que a pessoa precisa olhar, vai orientar, vai, às vezes, encaminhar.